Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje vamos a uma pergunta que eu acho que pode ser muito legal para muita gente, então vamos para ela, direto. Bom dia, Emanuel, acompanho diariamente o canal Florimanu e adoro os vídeos de vocês. Assisti o vídeo Medo da Solidão e achei muito interessante. Me divorciei há 6 meses e sempre cogitei a possibilidade de estar sozinha depois desse relacionamento, mesmo quando estava nele. Hoje estou aprendendo a fazer coisas sozinha, que nunca fiz, e tenho até uma lista. Mas tem sido difícil devido às pressões que familiares e amigos fazem, provavelmente acham que é para o meu próprio bem. Vou fazer 40 anos, então a maioria me cobra um namorado e até pessoas que conheço se propõem a isso. Mas sinto que não estou pronta ou não quero estar em um relacionamento assim, muito embora possa ser ainda resquício do casamento. Então, o meu questionamento mental é: por que a sociedade não consegue enxergar que estar sozinho é uma opção? Por que ser feliz é estar com outro alguém? Porque eu, enquanto indivíduo, não posso querer fazer coisas sozinha, principalmente por ser mulher. Sempre que falo vou ao cinema sozinha ou vou viajar sozinha, todos ficam espantados como se fosse algo proibido ou inalcançável. Às vezes pensam que estou mentindo para sair com alguém, que não seja eu mesma. KKKKK. Chega a ser hilário, mas triste ao mesmo tempo. Se puder responder sobre essa construção que a sociedade faz sobre as pessoas estarem sempre acompanhadas por um parceiro, por um parente, por um amigo para fazer qualquer coisa, onde fica o individualismo? Em que momento nos conhecemos realmente? Forte abraço de uma manauara para vocês dois. Muito obrigado, abraço para você também. E acho essa pergunta, quer dizer, tem muitas perguntas aqui dentro, mas essa pergunta sobre por que parece que a felicidade está necessariamente conectada a estar com alguém. Mais claramente no campo amoroso, mas não só. Então vamos lá, porque isso aí é muita coisa, né? E, enfim, vamos embora. Vamos tratar tentar tratar dessa questão. Hoje é domingo, então a gente tá aqui junto. Vamos embora. Primeiro, vocês podem estar pensando aí que eu vou falar o amor romântico. Tá, eu poderia falar do amor romântico, claro, como eu já falei aqui milhares de vezes, eu e Flor inclusive. O que é engraçado, esse casal criticando essa noção do emparceiramento como possibilidade de felicidade. Mas tudo bem. Mas não vou falar do amor romântico, porque eu acho que essa construção dessa ideia de que a felicidade está sempre no encontro é anterior ao amor romântico. A gente fala sobre o amor romântico e eu acho que ele tem uma certa responsabilidade nessa história mesmo, mas ele vem de antes, essa ideia vem de muito antes, né? E um exemplo clássico disso tá lá no Banquete do Platão, ou Simpósio, ou Banquete, enfim, como você queira chamar. Esse livro, que é um clássico do Platão, dentro da obra do Platão, é um livro super importante, que é um livro que ele vai tentar lidar com o tema do amor, né? E várias pessoas, é um livro muito bonito, muito legal, e lá está a ideia da cara metade, né? E várias pessoas me perguntam, quero começar a estudar filosofia e tal, e eu falo, começa por lá, porque o Banquete é maneiro, assim, é um negócio legal de ler, e o tema do amor, ele gera adesão, né? Ele gera interesse, porque a gente está dentro dessa narrativa, dentro dessa mitologia, como eu falei ontem, né? As mitologias que conferem sentido para a nossa vida, e essa mitologia do amor, que vem lá desse mito da cara metade, por exemplo, dessa história da cara metade, dessa separação fundamental, é um dos temas que dá um certo sentido para nossa, um guia para nossa vida, assim, né? Essa mitologia nesse sentido, uma espécie de guia para o que faz sentido para você existir. Bom, então tá lá no Banquete do Platão. Beleza. Eu não tô com um banquete aqui, eu emprestei pro meu irmão, mas eu vou ler aqui um pedaço. Eu vou ler aqui, na verdade, nesse negócio do Freud. Calma aí. Deu pra ler aí? Bom, esse é o Além do Princípio do Prazer, que eu vou ler aqui agora. Aí o Freud está aqui tentando argumentar a favor de um certo princípio que regeria a vida, que é um princípio da ideia de se conectar, de estar junto, a aproximação é uma ideia do Eros, que é a pulsão de vida, é uma espécie de pulsão do amor, que estaria na gente num sentido até biológico, as células querem se juntar, uma ideia de juntar-se, assim, que é uma coisa que ele vai teorizar no final da vida dele, fazendo essa oposição entre a pulsão de vida, essa coisa amorosa, o Eros, né, o Eros, o amor, e a pulsão de morte, o Thanatos e tal, pulsão de morte, que ele vai teorizar pela primeira vez nesse texto aqui, Além do Princípio do Prazer. Mas então, ele vai se referir ao Platão, ele vai se referir lá ao Banquete. Vou ler rapidinho, porque depois ele faz uma outra referência que é aí que eu quero chegar. Presta atenção, que é legal. Refiro-me naturalmente à teoria que Platão faz Aristófanes exprimir no Simpósio, que é o Banquete, que trata não só da origem do instinto sexual, mas também da sua importante variação relativa ao objeto. Essa é a parte que me interessa. A sua importante variação relativa ao objeto, não só ao amor no sentido, mas à relação do sujeito-objeto. E aí ele vai pro Platão.
Pois antes, o nosso corpo não era formado exatamente como hoje, era muito diferente. Em primeiro lugar, havia 3 sexos, não só o masculino e o feminino como agora, mas também um terceiro que unia os dois, o homem e fêmea. Mas, nestes seres, tudo era duplo. Tinham 4 mãos e 4 pés, 2 rostos, duplos genitais, etc. Então Zeus decidiu parti-los em 2, como se divide os marmelos para fazer conserva. Como todos se achavam então divididos, o anseio impeliu as 2 metades a juntar-se. Elas se enlaçavam com as mãos, abraçavam-se, desejando fundir-se. Essa aí é a hipótese que ele está usando, quer dizer, é uma referência que ele está usando para amparar a hipótese dessa noção de vontade de fusão. Bom, mas aí ele descobre aqui, de uma outra fonte, que tem uma teoria mais antiga, hindu, de 800 a.C., de um texto dos Upanishads, enfim, que diz o seguinte, que é de 800 a.C., que é sobre o si mesmo, o eu. E olha só o texto, de 800 a.C., tá? Pra gente parar de culpar o amor romântico. Mas ele, o si mesmo, o eu, também não tinha alegria. Por isso, aquele que é só não tem alegria. Então, ele ansiou por outro. O si mesmo ansiou por outro. Ele era grande como um homem e uma mulher quando se enlaçam. Ele dividiu esse si mesmo em 2 partes. Daí se originaram marido e mulher. Por isso, esse corpo é como uma metade separada do si mesmo. Por isso, o espaço aqui vazio é preenchido pela mulher. Né? Isso está nesse Upanishads que teoricamente se situa em 800 a.C. E aí ele vai pensar se o Platão leu isso ou não leu isso, então e aí segue. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa formulação teórica aí de que a gente precisa de um outro, a gente deseja um outro, que a gente precisa de um outro para encontrar felicidade, ela é bem mais antiga do que o romantismo. O romantismo pega isso para si e leva às últimas consequências, é verdade, mas isso está lá na nossa história de muitos jeitos desde antes. Pensar no Romeu e Julieta, por exemplo, que está lá em 1590 por ali, também já estava lá isso muito forte, só para dar mais um exemplo. Mas enfim, o ponto é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa mitologia do encontro do amor romântico, ela existe, como toda mitologia existe, talvez por alguma razão, para lidar com alguma frustração, alguma carência, alguma necessidade da nossa aventura humana nesse sentido, né? Então, as mitologias, elas cumprem uma função que é de conferir sentido, de dar um enquadramento, um contorno para algo que estava muito confuso. Então, vem uma mitologia lá e fala, é assim. E aí a gente então passa a organizar a nossa vida de acordo com aquele negócio lá. Isso é assim, eu me sinto assim por conta disso. Então, na verdade, a mitologia do amor e do encontro, da ideia de fusão como caminho para a felicidade, tem a ver com uma espécie de frustração, de vazio nosso, de experiência nossa de incompletude. A nossa experiência de incompletude, então, é respondida pelo mito do amor. E aí, maravilhoso, só que aí você tem que entender que não é por conta do amor que você está incompleto, é porque você é incompleto. E é por isso que me interessa essa conexão que o Freud faz aqui, a variação relativa ao objeto, a relação entre sujeito e objeto, o sujeito sempre faltante de algum objeto, sujeito a gente, faltante de um objeto ou outro. Então, porque quando a gente é separado lá no nascimento, na nossa construção subjetiva, a gente se percebe separado, então se percebe faltante. E essa tem sempre uma certa impressão de um vazio, de algo que falta, algo que está faltando a gente, que também essa ideia de vazio vai ser uma coisa que o Lacan vai pegar e vai seguir adiante, muito fortemente para tentar entender o que é o desejo, como é que o desejo acontece, por que é a ideia de falta, que está no Freud, mas que o Lacan vai levar adiante, inclusive tem aqui esse troço aqui também muito bom. Dá para ler o livro 6... O desejo e sua interpretação, esse negócio aqui do Lacan, o seminário. Mas aí, então, o Lacan vai pegar essa noção de falta, de vazio, de negatividade, de algo que está faltando na gente e vai tentar destrinchar isso para além do Freud. O Freud é interessante porque ele usou esse negócio também para formular o Édipo. Em certo sentido, essa mitologia do Édipo para o Freud, que pauta a nossa noção de psicanálise, ela tem a ver com esse bebê tentando se reconectar com esse elo perdido aí com a mãe, tentando se fundir de novo. E aí o pai vem lá e castra, fala, não pode, você não pode ir para cá, não pode fazer assim e tal. Que tem tudo a ver com 1900, que é quando Freud escreveu esse troço. O mundo de agora já é outro. Eu queria chegar para tentar responder a pergunta dela, a esse problema que é, sim, temos incompletudes, sim, nos deparamos com vazios, sim, verdade, mas o nosso mundo já é outro. A gente continua vivendo essa mitologia do amor como tentativa de resolver esse vazio, verdade, como tentativa de resolver essa experiência de incompletude fundamental
fundamental, que, por exemplo, o orientalismo vai tentar pensar na noção do desapego, né, para tentar enfrentar o problema do desejo. Mas essa parada do desejo, da falta e tal, é o troço que eu já falei isso aqui algumas vezes, o nosso motor de elaboração, em certo sentido, né? Então a gente vai ter que lidar com ele. Mas o lance é que, como eu disse no vídeo de ontem também, o que é viver, sei lá, acho que chama o vídeo, é o que é viver. Bom, o nosso século XX nos separou um pouco, tanto da noção do amor romântico, quanto dessa noção dessa ideia de pai, de mãe, de Édipo tão claro, tão organizado, que é o desejo no sentido tão orientado por uma lei, né? Então eu desejo isso, mas essa lei me impede. A ideia da repressão tão clara que existia ali em 1900. O século XX orientou a gente para a ideia da construção da gente mesmo, uma noção de criatividade, de inovação, de construção de si mesmo como eu disse ontem, a melhor versão de si mesmo, que tem a ver com o campo do individualismo, que ela aponta aqui. O campo da invenção de si, da construção de si, da elaboração de si. Mas a gente continua com resquícios desse amor romântico, povoando a gente, povoando os discursos, especialmente dos nossos familiares, de quem está em volta da gente, e povoando o nosso imaginário. Povoando, sem dúvida, as narrativas que a gente recebeu ao longo do século XX da felicidade no amor. Os filmes todos que a gente viu, tudo isso que passou pela gente. Então isso está na gente ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente está elaborando outras formas de lidar com a nossa falta, de lidar com a nossa incompletude fundamental, que são elaborações que estão ligadas à nossa empresa de si, ao nosso empreendimento de si mesmo, à nossa construção da gente mesmo no mundo, que estão ligadas ao capitalismo, ao neoliberalismo, essa outra mitologia, como eu também disse ontem. Então, a gente tem uma espécie de choque dessas duas coisas. Então tem o amor romântico ainda, mas tem essa coisa de você seja você mesmo, construa o seu espaço, construa, que é ruim, mas é bom também, porque também fala, então eu não preciso ser pautado por essa orientação tão clara do Édipo lá, do Freud, que é assim, desejo minha mãe, sou impedido pelo meu pai. Minha mãe é a fonte do desejo, meu pai é a fonte da lei. Não precisa ser assim, né? Não precisa, até porque, bom, no caso feminino, isso seria mais complexo, né? A noção do Édipo para uma mulher, na cabeça do Freud, que era totalmente normativo, era mais complexa. Mas o Freud é uma construção também totalmente normativa, a gente não vive mais dentro dela. Ainda bem, a gente não está mais dentro dessa ideia aqui, que também é normativa lá atrás, marido e mulher. Estamos falando aqui lá de 800 a.C., depois do Platão. Dizendo tudo isso para dizer que temos o mito do amor romântico, temos o mito do amor como ideia de resolução para a nossa incompletude, mas o amor não dá conta de resolver essa incompletude. O amor é essa construção mitológica para tentar resolver essa falta que está na gente, essa falta que a gente tem, que a gente carrega, que a gente vai carregar até o final. E temos também, por exemplo, o campo oriental para tentar lidar com essa possibilidade de estar aqui e não ser necessariamente pautado pela falta, pelo desejo, pelo preciso de alguma coisa, pelo preciso de alguma outra coisa. Então, uma certa noção de desconstrução disso, de não ser escravo desse desejo, né? De não estar escravizado por esse desejo. E aí temos, então, ao mesmo tempo, o neoliberalismo, a empresa de si, o si mesmo como questão, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero viver, as experiências que eu quero viver. E a gente está, então, vivendo esse choque agora, nesse momento da nossa vida, eu acho, né? Então, essa pergunta que é, como é que eu elaboro esses dois campos, o campo do amor como necessidade de felicidade e o campo da minha própria existência, como eu quiser fazer com ela. E essa resposta vai se dar onde? Na prática da sua vida. Não vai ter, então você vai ter que conseguir, resumindo, você não precisa de uma pessoa para ser feliz. Não precisa. Você não precisa de alguém para ser feliz, você não precisa estar casado para ser feliz. Inclusive, a chance de estar casado e infeliz é enorme, como você deve saber, você já se separou, então devia haver algum campo de infelicidade grande nessa sua relação. A chance de estar casado e infeliz é enorme, especialmente quando a gente vai para o casamento depositando nele a solução para a nossa incompletude, que não vai haver. Por outro lado, a chance de estar solteiro e infeliz também é grande, porque estaremos lidando com os problemas do mundo, com as faltas do mundo, com os problemas da gente mesmo, com os problemas do deparar-se consigo mesmo, que são complicados, também não vai resolver, entendeu? Então, não ache, lá vou eu de novo, mas não ache que você vai achar a solução em um desses caminhos, né? Porque a incompletude está dada. Então você vai ter que lidar com ela e entender o que é que você consegue fazer com essa incompletude, o que você consegue experimentar com ela, que experiências que você consegue produzir para você mesmo com ela, tanto no sentido amoroso quanto no sentido individual. Até porque a experiência amorosa também é individual. Quando vamos para uma relação, não deixamos de ser a gente mesmo.
né? A gente está lá, mas a gente não se funde, nunca. A gente nunca se funde, não tem uma fusão total. Não existe isso, não acontece. Você está, mesmo no momento do sexo ali, um enfiado no outro, ainda tem esses dois corpos e todos os campos de fantasia que estão ali enfiados naquela relação. Você não está em fusão. Você está ainda encerrado em você mesmo. Em toque, em contato, sim. Em contato com a alteridade, em contato com o outro, sim. Mas não é uma fusão. Então, a minha dica nesse final desse vídeo para você é: relaxa, tenta aí viver sua vida. Você pode sim ter felicidades, experimentar muitas felicidades estando sozinha, assim como você pode experimentar felicidades estando com alguém. E pode experimentar infelicidades estando com alguém e infelicidades estando sozinha. A felicidade não vem do encontro, né? Assim como o encontro não é a resolução para a incompletude, infelizmente. Ele é só uma tentativa que a gente deu ao longo do tempo de resolver isso com uma narrativa que é bonita, e é bonita mesmo, e que tem a ver com um problema que é fundamental, que é o nosso problema dessa espécie de vazio na nossa relação com o que está fora da gente. Há algo que falta, há algo que falta. E aí, o que vocês acham? Gente, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tem que curtir senão o YouTube não entende, curte esse vídeo, comenta, lê os comentários que são muito interessantes de verdade, compartilha, manda para alguém que talvez se sirva desse vídeo aí e a gente segue amanhã com mais uma elaboração, mais uma questão, mais uma pergunta e por aí a gente vai, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, obrigado por toda a interlocução e tudo que a gente está aqui inventando juntos. Valeu. Tchau.